Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Há algo misterioso no silêncio que preenche a mente quando o mundo exterior finalmente se cala. É nesse espaço, onde o pensamento encontra o vazio e o coração a escuta, que a voz de Deus pode ser ouvida não como trovão, mas como brisa. Muitos esperam que Deus fale como um relâmpago rompendo os céus, mas o Eterno raramente grita. Ele sussurra. E seu sussurro vibra não nos tímpanos, mas nos labirintos ocultos do pensamento, onde as palavras não se formam, mas são compreendidas. A mente humana, esse vasto campo de ideias, memórias e possibilidades, não é apenas uma fábrica de raciocínio, é um templo. E como todo templo, é sagrado. Em 1 Coríntios 3,16 está escrito: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso não é metáfora poética, mas uma chave escondida nas Escrituras para os que ousam meditar profundamente. Deus não fala apenas de fora para dentro. Ele fala de dentro, da sua mente, das suas intuições, da sua consciência desperta. Você já parou para se perguntar por que, entre tantos bilhões de pensamentos que atravessam o dia, há alguns que chegam com uma clareza inesperada, como se tivessem sido soprados do céu? Uma ideia que surge no instante certo, uma lembrança que ilumina uma ferida antiga, um pensamento que não parece seu. Talvez não seja. Talvez seja uma resposta. Talvez seja uma direção. Talvez seja Deus. A neurociência moderna começou a entender o que místicos já sabiam. O cérebro é uma antena, não apenas uma máquina. Ele não apenas cria pensamentos, ele capta, ele percebe frequências que não vemos, interpreta símbolos que não compreendemos conscientemente, decifra mistérios através de insights repentinos. Carl Jung chamava isso de inconsciente coletivo, mas talvez em camadas mais profundas seja o sagrado tentando nos alcançar. Deus fala através da sua mente, não em frases articuladas, mas em sinais sutis. E ele fala o tempo todo. Mas quem está ouvindo? Nos tempos antigos, os profetas subiam montanhas para ouvir Deus. Hoje, muitos sobem escadas de ansiedade, prédios de pressa e montanhas de distrações, sem saber que o Monte Sinai da Nova Aliança é interior. Não é preciso peregrinar por desertos para encontrá-lo. O deserto está dentro, e é lá onde o ego se cala e a alma se curva que a voz divina começa a ressoar. Deus não precisa de megafones. Ele fala por meio de ideias suaves, daqueles pensamentos que brotam em momentos de rendição, quando estamos cansados de controlar tudo, quando finalmente deixamos de resistir. A mente, esvaziada do ruído cotidiano, se torna fértil. O Espírito sopra onde quer, diz Jesus em João 3,8. E muitas vezes sopra dentro de nós, sem alarde, sem espetáculo. Apenas vem. Mas como distinguir um pensamento comum de uma palavra de Deus? Eis a pergunta que ecoa nos corredores da alma. A resposta está no fruto. Um pensamento que vem de Deus não gera confusão, nem medo, nem vaidade. Ele não te coloca no centro do palco, mas no altar. Ele não te impulsiona o orgulho, mas a entrega. O pensamento divino é como um bálsamo. Não apenas informa, mas transforma. Quantas vezes você teve uma ideia que parecia pequena, mas mudou sua rota? Um pensamento que você ignorou, mas que depois percebeu que era aviso, era cuidado, era amor disfarçado de intuição. Talvez tenha sido Deus tentando falar, e você, sem perceber, também tentando ouvir. O cérebro humano possui algo chamado sistema de atenção reticular. Ele filtra milhões de estímulos e destaca apenas aquilo que você considera relevante. É como se fosse o porteiro da sua mente.
Quando você começa a buscar por Deus, esse porteiro começa a reconhecer sua voz. E então, as coincidências deixam de ser acaso e passam a ser linguagem. A mente se torna um altar onde sinais começam a aparecer. Sim, Deus fala, mas ele não compete com o barulho. Ele aguarda o silêncio da sua escuta, a reverência da sua atenção. O pensamento, quando purificado pela presença, torna-se revelação. Há uma dimensão na mente que a lógica não alcança. Um território silencioso onde o raciocínio cede espaço ao sentir, ao saber sem saber como se sabe. Esse lugar se chama intuição. E talvez seja aí, nesse espaço onde não há palavras, que Deus mais frequentemente sussurra. A intuição não é um pensamento comum. Ela vem como um lampejo, como uma certeza sem prova, como um sim no espírito. E o mais curioso, ela não grita. Ela chega antes do pensamento lógico, muitas vezes contrariando o que os olhos veem ou o que os dados mostram. Freud chamou isso de inconsciente. Jung foi além, viu nisso uma ponte com o luminoso, o mistério divino que toca o humano. A Bíblia está repleta de personagens que seguiram esse tipo de impulso invisível. Abraão deixou tudo, sem saber para onde ia. José interpretou sonhos que não eram dele. Paulo foi impedido pelo Espírito de ir a certos lugares. Nada disso fazia sentido lógico, mas havia uma certeza silenciosa no coração. Havia um movimento invisível guiando a rota. E isso é fé. Ouvir Deus onde os ouvidos humanos não escutam. A intuição é essa escuta sagrada, e não é privilégio de poucos. Todos têm, mas poucos confiam. Vivemos numa cultura que idolatra a razão, mas despreza a sabedoria. No entanto, como disse Salomão, é da sabedoria que brotam as fontes da vida. E sabedoria não se adquire apenas com estudo. Ela se revela no íntimo, no centro da mente tocada por Deus. Quando você pressente que deve mudar de caminho, quando sente um desconforto inexplicável em certas conversas, quando uma escolha parece errada, mesmo com todos os argumentos a favor, talvez não seja paranoia. Talvez seja Deus, te guiando pelos corredores invisíveis da graça. Talvez seja o Espírito Santo, cumprindo o que Jesus prometeu em João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O cérebro humano capta sinais antes da mente racional decodificar. Isso é ciência, mas talvez antes de ser ciência, isso já fosse espiritualidade. Talvez a intuição seja o canal onde o céu e a mente se tocam. Se você quer ouvir Deus, não ignore esse sussurro. Ele mora nos detalhes, nos instantes, naquelas sensações sem nome. E às vezes, um leve desconforto é uma das formas mais misericordiosas pelas quais Deus nos salva. Existe uma oração que não é feita com os lábios, mas com os pensamentos. Uma prece muda, que acontece quando a alma geme sem palavras. Paulo falou sobre isso em Romanos 8:26. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos não são sons, são pulsos, são vibrações silenciosas que partem da mente que está em sintonia com o Eterno. Deus não está limitado à linguagem falada. Ele entende o que o coração diz quando a boca não consegue articular. E muitas vezes, quando achamos que estamos apenas pensando, estamos na verdade orando. Quando você se pergunta, e agora? Quando deseja, só queria um sinal. Quando olha para cima sem dizer nada, isso já é diálogo. Deus lê seus pensamentos antes mesmo de você compreendê-los. E mais do que isso, Ele responde. Mas não responde como os homens. Sua resposta não é um texto, nem um áudio, nem uma frase pronta. Às vezes, é um alívio, um descanso no meio do caos, uma paz repentina. Às vezes, é uma lembrança esquecida que volta na hora exata, um versículo que surge na mente, uma pessoa que te liga sem saber que está sendo instrumento divino. Tudo isso traduzido na linguagem do Espírito. Há uma misteriosa conexão entre pensamento e fé. Aquilo que você contempla com a atenção sagrada, você atrai.
E aquilo que você entrega com reverência, você transforma. É por isso que Jesus dizia: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. A mente focada em fé se torna um altar de manifestação. A neurociência já comprovou que orar, mesmo em silêncio, modifica os padrões cerebrais. Áreas ligadas à empatia, compaixão e autoconsciência são ativadas. É como se o cérebro reconhecesse o sagrado e passasse a operar em outro nível. Ocorre o que os místicos chamavam de estado de graça, uma mente que não apenas pensa, mas se oferece. Não apenas pede, mas escuta. Deus fala com quem escuta, mas também com quem pensa de forma pura, com intenção limpa. E às vezes, orar é apenas silenciar tudo por dentro e permitir que a mente se torne um campo de recepção. Você já teve aquele momento em que estava mentalmente conversando com Deus e sem perceber começou a sentir paz, a enxergar diferente, a respirar mais leve? Isso é oração em forma de pensamento. É o invisível se fazendo presente. É Deus respondendo sem usar palavras. A mente não é apenas um lugar de ideias, é um espelho. E como todo espelho, ela reflete aquilo que está diante dela. Se diante da mente está o medo, ela reflete confusão. Se está o ego, reflete controle. Mas se diante da mente está Deus, ela reflete paz, clareza, direção. O Salmo 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não diz lute, nem esforce-se, mas aquieta. Isso é mais do que descanso físico, é um convite a silenciar o barulho mental. Porque Deus não se revela no turbilhão, mas na pausa, na fresta entre dois pensamentos. É ali, nesse pequeno intervalo, que a presença se manifesta. O cérebro humano vive em constante diálogo interno. Pesquisadores estimam que temos entre 60 a 80 mil pensamentos por dia, mas poucos são conscientes. A maioria é ruído, repetições automáticas, medos reciclados, expectativas não examinadas. E quanto mais a mente se enche de ruído, menos sensível ela se torna à presença de Deus. É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma multidão. É por isso que práticas como a meditação, o silêncio devocional e a contemplação são tão valiosas. Não são apenas exercícios espirituais, são ajustes finos na frequência da mente. Como um rádio tentando captar uma estação precisa, a alma também precisa sintonizar-se. E quanto mais limpa estiver a mente, mais clara será a voz que vem do alto. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Talvez olhar para dentro com reverência e atenção seja uma forma de ouvir Deus, porque Ele já habita ali, não em forma de doutrina, mas como centelha, como verdade pura, como uma consciência que não acusa, mas ilumina. Quando você sente culpa, mas não sabe de quê, quando percebe que precisa mudar mesmo que ninguém esteja cobrando, isso pode ser mais do que emoção, pode ser a voz da consciência. E a consciência, quando está em paz, é um dos tronos de Deus dentro de você. Talvez, mais do que procurar ouvir Deus fora, devamos começar limpando os espelhos dentro. Porque aquilo que pensamos, repetimos e contemplamos está moldando não só nosso cérebro, mas a nossa sensibilidade espiritual. E quando o espelho da mente reflete o rosto de Deus, não há mais dúvidas, só direção. Deus não fala apenas para consolar. Às vezes, Ele fala para confrontar. E faz isso de forma tão íntima, tão silenciosa, que poucos reconhecem. É quando aquele pensamento incômodo surge do nada, aquele que você tenta afastar, mas ele insiste em voltar. Não é acusação, não é condenação. É um toque, um alerta amoroso, um chamado à retificação interior. Na mente, Deus planta sementes de mudança, e muitas dessas sementes chegam como inquietações. Um incômodo com o modo como você respondeu, uma lembrança que volta à tona com um peso diferente, uma consciência que começa a doer. A princípio parece desconforto, mas, na verdade, é cura começando. O Espírito de Deus age com suavidade e verdade. Ele não invade, mas convence.
Como Jesus disse em João 16:8, o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes, esse convencimento se dá por pensamentos que nos colocam frente a frente com quem estamos nos tornando. Não para nos destruir, mas para nos redirecionar. Você já percebeu como certas ideias surgem justamente quando você está prestes a tomar uma decisão errada? Já notou como algo parece te dizer, isso não vai acabar bem, mesmo que ninguém tenha falado nada? Esse algo pode ser a voz do Espírito, tentando interromper o ciclo antes que ele se complete. Ele não vem com culpa, mas com verdade. Ele não empurra, ele ilumina. O cérebro, nesse processo, não é obstáculo, mas instrumento. A neurociência mostra que nossos pensamentos moldam não apenas emoções, mas hábitos, memórias e até estrutura cerebral. Quando você acolhe um pensamento de compaixão, por exemplo, não apenas se sente melhor, você fortalece redes neurais associadas ao amor. Ou seja, sua mente se torna mais capaz de reconhecer a voz de Deus quanto mais você a treina para o bem. Mas é preciso atenção, porque os pensamentos de Deus se escondem dentro de você, disfarçados de intuições, percepções, lampejos. E se você estiver distraído demais, reagindo ao mundo sem refletir, pode confundi-los com simples devaneios. Deus está falando, mas sua mente está ouvindo? Quando sentir aquela dor de consciência, aquela pergunta que não quer calar, não fuja. Pergunte: Senhor, o que queres me mostrar com isso? Muitas vezes, o arrependimento começa assim, como uma ideia que não se apaga, uma verdade que insiste em nascer. E toda verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre uma forma de Deus te devolver a si mesmo. Existe um momento em que você para de buscar respostas e começa a buscar sentido. E é exatamente nesse instante, quando o coração cansa de sobreviver e começa a desejar viver com propósito, que Deus se aproxima da sua mente de forma mais clara. Porque Deus não apenas consola, Ele direciona. E quando Ele fala, não é apenas para aliviar, é para alinhar. Você já se perguntou por que, em certos momentos da vida, tudo parece perder o brilho? Porque aquela carreira que antes te empolgava agora te esvazia? Porque pessoas, lugares e hábitos que pareciam certos, de repente, não fazem mais sentido? Esse desconforto é sagrado, porque muitas vezes não é crise, é chamado. Deus não está te punindo, está te reposicionando. E o primeiro lugar onde Ele faz isso é na mente. Jeremias 29:11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas, e se esses pensamentos de Deus sobre você estivessem sendo semeados dentro de você? E se aquele desejo de mudar de direção, de fazer algo mais significativo, fosse Deus pensando em você através de você? A mente que se alinha com o propósito de Deus começa a perceber sinais em tudo. Conversas casuais que parecem recados do céu, um trecho de livro que responde sua pergunta secreta, um pensamento insistente que pulsa como bússola. Deus começa a usar sua própria consciência como GPS espiritual. Não é coincidência, é convocação. É quando você para de perguntar o que eu quero da vida e começa a perguntar o que a vida quer de mim. Nesse momento, a mente se transforma em ferramenta divina e Deus começa a pensar com você, não como um chefe que dá ordens, mas como um pai que inspira, como um amigo que aponta o caminho e caminha junto. A ciência já reconhece que estados mentais profundos, como foco, gratidão e meditação, ativam áreas do cérebro ligadas à motivação, criatividade e visão de futuro. E tudo isso se conecta a uma verdade espiritual. Quando a mente entra em estado de propósito, ela se torna fértil para receber direções divinas. Não apenas o que fazer, mas quem ser. Talvez os pensamentos mais insistentes que você vem tendo, aqueles que não te abandonam,
que te chamam para algo mais profundo, não sejam fruto da ansiedade. Talvez sejam sementes do seu chamado. E Deus, o jardineiro da alma, esteja esperando apenas que você diga sim. Fala, Senhor. Teu servo escuta. No fim, a grande pergunta não é: Deus está falando comigo, mas minha mente está afinada para ouvir? Porque Deus fala, sempre falou. Desde o Gênesis, quando o Espírito pairava sobre o caos, até hoje, quando paira sobre os pensamentos confusos que habitam sua alma. Mas o volume da voz divina não aumenta, o que muda é o silêncio dentro de você. A mente afinada com Deus é como um instrumento bem calibrado. Capta sons que os outros não ouvem, entende sinais que os outros ignoram. Uma borboleta passando, um vento repentino, uma pausa no dia, tudo pode ser palavra. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. A frequência agora é outra, a sensibilidade agora é outra. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ele não falava dos ouvidos do corpo, falava dos ouvidos da mente e do coração. Falava da atenção sagrada, do estado interior que transforma qualquer pensamento em mensagem, qualquer lembrança em direção, qualquer silêncio em revelação. A mente que escuta Deus não é perfeita, mas é rendida. Não tem todas as respostas, mas permanece aberta. Ela não exige explicações, ela contempla, acolhe, discerne. E quanto mais aberta, mais afinada com os céus ela se torna. Carl Jung, em seu último ano de vida, escreveu: a alma é a ponte entre o homem e Deus, e essa ponte é construída pensamento por pensamento, silêncio por silêncio. Isso é verdade. Cada pensamento que você oferece com humildade, cada inquietação que você entrega com confiança, cada escolha que você toma com reverência, tudo isso constrói a ponte. Então talvez Deus esteja falando com você agora. Talvez Ele tenha falado naquela ideia que você ignorou, naquela sensação estranha que insistia em redirecionar, naquela paz repentina que não tinha explicação. Deus não age apenas em milagres barulhentos. Ele opera na arquitetura secreta da mente, como quem semeia jardins dentro de desertos. E quando você começa a perceber isso, tudo muda. Porque não importa mais se o mundo te escuta. O que importa é que você aprendeu a escutar o mundo com os ouvidos de Deus, a perceber o sagrado nas entrelinhas, a interpretar pensamentos como orações, a fazer da sua mente uma casa para o divino. Respire agora, silencie e preste atenção nesse pensamento que acaba de nascer. Talvez sem perceber, você já esteja ouvindo Deus.